Voltamos com o programa SESI Entrevista e eu estou conversando com o Marcos Barroso. Marcos, eu gostaria de saber mais ou menos quantas peças e quantos filmes você já fez. Olha só, filmes que eu me lembro foram 5, né? Não são muitos filmes. E peça, eu mais dirigi do que atuei, tá? Eu estou contando aqui, peças são assim, a partir do período em que eu comecei a fazer curso, do período em que... Então, tem em média umas 12 peças. Pelo tempo de trabalho que eu já tenho, pelo tempo de experiência, não são muitas. Mas justamente por uma escolha. Então, eu comecei aqui em Juiz de Fora a ser conhecido como humorista, como comediante. Então, eu representei Juiz de Fora no Festival Nacional de Humor 2 vezes, ganhei no Show de Talentos da TV Alterosa, né? Foi em 2004. Então, eu não queria muito que a minha imagem ficasse associada a essa questão do humor, apesar de eu gostar muito, né? O humor está presente em todo momento. Por isso que eu faço parte dos Médicos do Barulho, por isso que eu sou palhaço, assim. Mas amo de paixão o teatro, os textos, a dramaturgia é uma coisa que me encanta muito. Então, o que eu fiz? Justamente a educação entrou no momento, assim, quando eu saí do quartel. 1 ano antes eu já estava dando aula, né? Eu comecei a dar aulas porque era isso que eu queria. Então, quando eu saí, eu comecei, né? Então eu fui, né, prestei concurso e comecei a dar aula de teatro no município. E dirigi muitas peças. Então, por ano, às vezes eram 3 ou 4 peças. E eram assim, tinham que ser peças muito bem elaboradas, muito bem feitas e com o recurso que a gente tinha. Até que com o tempo as pessoas foram gostando, foram pedindo mais coisas. Então as peças foram aumentando a ponto de colocar crianças no Teatro Central, no ProMúsica. Então exigia uma responsabilidade muito grande, porque nós, né, eu, por exemplo, apresentava no Central e eu sabia o que era aquilo, a responsabilidade. Agora, colocar crianças de 5 a 12, né? Então, exigia muito. Então, assim, de um tempo para cá é que eu passei a me interessar mais, a buscar mais, eu escolhi um grupo para mim poder ter essa possibilidade de apresentar, né, fazer outras peças, outros textos. Ainda este ano você fez parte daquela peça Bruxas de Salem e fez 2 personagens, um juiz e um médico. Me conta, como é que foi isso, fazer 2 personagens numa só peça? Foi muito interessante o processo, porque as Bruxas de Salem, além do texto ser bastante, ele é bastante polêmico, né? Ele é bastante, o mais polêmico mesmo foram os bastidores. Por quê? Foram vários atores que passaram por testes, que no processo também, às vezes, a questão da linguagem, não se identificou muito com a linguagem do diretor, porque tem isso também, tem a questão do texto, tem o grupo, tem a linguagem do diretor. E o diretor, através dos exercícios, ele foi: olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, não, agora eu quero que você... Então, isso foi o mais rico para mim, foi o número de possibilidades que ele foi vendo em mim para poder fazer a peça. Até que chegou um momento que ele falou: olha, vamos ter que dobrar papéis. Ele falou: eu quero que você seja o médico e o juiz. E eu fiquei muito feliz de fazer principalmente o juiz, porque não é o primeiro vilão, né, que eu faço, mas é um vilão muito delicioso, ainda mais que no período da faculdade, né, eu estudei muito sobre a Inquisição, eu estudei muito sobre a questão da ditadura, e nessa peça você tem a ditadura e a Inquisição como o ponto-chave, né, para a dramaturgia, e esse texto é rico por causa disso, porque ele é atual, é um texto bem escrito. Então o que acontece? Ele faz com que com que isso seja atual, em qualquer momento. A gente ainda não está livre disso, né, em pleno século XXI. Então as formas de opressão está sempre presente, mascaradas, mas está sempre presente. E esse juiz, ele é
um personagem que eu acho assim, foi um presentaço que eu ganhei. E o médico é um pouquinho de humor que tem na peça. Então ele falou, eu não quero que você, eu quero esse humor que você tem presente nessa peça, porque a peça é densa, né? Tem um momento assim que as pessoas ficam com o coração assim na boca, sabe? E com tantos trabalhos, como é que você concilia vida de ator em sala de aula? Porque você também dá aula. Sim. Olha, para te falar a verdade, eu não sei. Eu acho que quando eu durmo, eu falo, meu Deus, como é que eu consegui? Eu acho que o segredo é não parar para pensar. Se eu parar para pensar quanta coisa eu faço durante aquelas 24 horas, eu acho que eu acabo me cansando e não dando conta. Então, acho que o segredo é esse. O segredo maior mesmo é a paixão, sabe? É a paixão, é gostar do que faz. É muito difícil a educação hoje, né? Ainda mais o teatro, a arte ainda precisa avançar, ainda precisa, a escola, o país precisa entender a educação, né? De uma forma mais abrangente. Mas é a mesma questão do hospital. Da mesma forma que foi difícil no início o palhaço entrar dentro do hospital, a arte também é um processo, está dentro da escola, né? Eu acho que com o tempo, essa quinta mostra do professor faz arte, né? Que está tendo no Juiz de Fora, isso está sendo fundamental. Por quê? Para que os professores começam a perceber a importância das artes dentro da escola, porque hoje em dia ainda é assim, é muito tecnicismo, né? O que é mais importante na escola? É a matemática, é o português, né? Então as outras disciplinas como filosofia, história e as várias linguagens artísticas ainda estão como se diz, como suporte, como apoio, e não deve ser assim. Ela é uma disciplina tão fundamental. E por acreditar na educação, né, a questão da violência, a questão de tudo isso, é que eu acho que eu consigo conciliar. Uma coisa tem a ver com a outra. Conta um pouquinho, como é que é o projeto, qual o seu trabalho feito nesses hospitais que você visita? Os médicos do barulho, né, completando 13 anos agora, esse ano. Eu estou desde 2001, tá? E hoje eu sou coordenador aqui em Juiz de Fora, então a gente atende Belo Horizonte e Rio. No Rio, todas as unidades do INCA, e em Belo Horizonte, o Hospital da Baleia e o Hospital João Paulo II. E aqui, né, a Santa Casa, HU, HPS, Pronto Atendimento Infantil e as Consen, a gente, em todos esses hospitais, nós somos recebidos com muito carinho, e acho que o palhaço, né, dentro dos hospitais, eu acho que demorou muito para isso, para alguém ter essa sacação de colocar essa figura lá dentro. Como eu havia dito, através do teatro oprimido, a gente aprende a perceber com mais minúcia essa relação social. E os médicos do barulho, o palhaço dentro do hospital, ele denuncia muito essa relação. E mudou muito, mudou bastante. Tem muito que melhorar. Mas a relação médico-paciente, médico e outros profissionais, como, né, os outros funcionários, né, também como os técnicos de enfermagem. Então, a humanização, ela começa a ser perceptível através dessas ações. Então, não é só não é só uma brincadeira, não é só o palhaço, não é o que acontece ali é que a cultura, ela começa a ser difundida lá dentro, as pessoas começam a consumir a cultura, e quando sai tem um papel multiplicador. Então olha como que o trabalho educacional também está aí dentro, olha como que aquilo que eu falei da questão da história, você começa a mudar a história daquele lugar, você começa a mudar toda a concepção, toda a visão que um grupo de pessoas tem em relação àquele trabalho. É verdade, nosso papo está muito bom. Eu quero te agradecer a sua presença, Marcos. Agora a gente vai finalizar o programa. Eu te espero até a próxima entrevista. Até lá. Eu que agradeço. Obrigado.